Boa tarde a todos, caras e caros colegas, Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Presidente do CDS, Dr. Paulo Portas, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, Dra. Teresa Moraes, Srs. Secretários-Gerais do PSD e do CDS, José Matos Rosa e António Carlos Monteiro, meu caro Bruno Vitorino, Presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Setúbal, todos os colegas deputados, mas em particular aqueles que são eleitos aqui pelo Círculo de Setúbal, dirigentes locais e distritais do PSD e do CDS, senhores jornalistas, a todos muito boa tarde, mas eu deixei propositadamente para o fim um cumprimento muito especial ao Presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Dr. Nuno Magalhães. Tive a ocasião, nas primeiras jornadas parlamentares conjuntas que realizámos nesta legislatura, de dar um público testemunho da forma leal, da forma responsável, da forma séria, eu diria mesmo da forma cúmplice, como tenho tido o privilégio de trabalhar com todos os deputados dos dois grupos parlamentares, mas de uma forma muito especial e estreita com o Presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP. E estou mesmo convencido que transmito aqui o sentir destes 132 deputados que compõem a maioria parlamentar, se disser que a forma como nos relacionamos foi fundamental para manter a motivação e a coesão da coligação no Parlamento, ajudando com isso a que se reforçasse também a coesão da coligação no Governo e entre os dois partidos, e alcançando isso foi fundamental para que em Portugal tivesse havido estabilidade política nestes 4 anos, estabilidade política essa que garantiu e proporcionou que hoje sejamos o país que somos, estejamos num ciclo de crescimento da nossa economia, de recuperação do emprego e não com problemas delicadíssimos de instabilidade para resolver. Eu pergunto mesmo, onde estaria Portugal se tivéssemos seguido aquilo que foi o desejo declarado de muitos, que era que Portugal tivesse tido eleições legislativas antecipadas, com isso interrompendo o processo de recuperação que vínhamos trilhando, trazendo instabilidade política, com isso trazendo instabilidade económica, financeira e social. Onde estaria Portugal se estes deputados, se estes grupos parlamentares e se estes partidos não tivessem tido a ousadia de deixar de lado aquilo que também nos separou e separa, de vez em quando, para ter sempre em primeiro lugar, para ter sempre à frente Portugal. Onde estaríamos nós hoje? É este o contexto destas jornadas parlamentares. Nós estamos em final de legislatura. Estamos numa época onde seguramente teremos de prestar contas e onde, democraticamente, nos temos de apresentar aos eleitores, não só para sermos julgados por aquilo que fizemos, mas também e sobretudo para que eles possam dizer se confiam em nós para aquilo que falta fazer. É por isso que nos juntamos, 4 anos depois, como aqui foi dito, numa legislatura difícil, complexa, muito exigente, onde todos no nosso país tiveram de fazer sacrifícios e eu sou até mais rude na linguagem, tiveram de sofrer. E quero aqui prestar homenagem àqueles que estão aqui à minha frente, porque os deputados do PSD e do CDS-PP também tiveram de fazer sacrifícios e também tiveram de sofrer. Foi já aqui dito, e é verdade, alturas houve onde era muito difícil dar a cara pelas políticas do governo. Alturas houve
onde o combate político era feito na rua com alguma agressividade, se não mesmo hostilidade. Alturas houve onde muitos dirigentes políticos e também deputados tiveram dúvidas, tiveram receios, se questionaram se aquilo que estávamos a fazer era mesmo aquilo que devia ser feito. Eu não acredito que isso não tivesse acontecido a nenhum daqueles que aqui se encontram nesta sala. Aconteceu-nos a todos. E por alguma razão, que não só a convicção, que é muita, por alguma razão, nós vencemos também essa nossa própria inquietação. E essa razão foi a nossa coesão, a nossa solidariedade, mas, sobretudo, o nosso objetivo de servir e privilegiar sempre, acima de tudo, o interesse do país, o interesse dos nossos concidadãos, o interesse das pessoas concretas que em cada dia tiveram de enfrentar também elas o sacrifício e o sofrimento. O sacrifício e o sofrimento de não ter emprego, de não conseguir ter o rendimento suficiente para fazer face às despesas que legitimamente tinham perspectivado. O sofrimento dos pais e dos avós que viram os filhos e netos sem oportunidade de poderem pôr em prática as qualificações que, entretanto, obtiveram. Foi difícil para os deputados desta maioria conviver também com essa inquietação dos nossos concidadãos. Mas hoje podemos estar aqui de cara levantada para lhes dizer, olhos nos olhos, que não acertámos sempre, não fizemos sempre bem, mas fizemos aquilo que melhor garante o futuro desses jovens, desses filhos e desses netos de Portugal. Nós trabalhámos estes anos, não foi só para arrumar a casa, como costuma dizer o nosso presidente do PSD e primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho. Nós trabalhámos para que, tendo a casa arrumada, no futuro, todos tenham mais oportunidades e todos tenham de ter menos sacrifícios e de sofrer menos. É por isso que é um privilégio hoje juntarmos-nos aqui neste contexto em que nos vamos dedicar a perspectivar o futuro da economia portuguesa, o futuro da nossa capacidade de sermos competitivos na Europa e no mundo, porque a economia não é o fim da nossa política, mas é um pressuposto essencial do nosso projeto político para Portugal. Sem uma economia pujante e competitiva, nós não temos oportunidade de absorver no mercado de trabalho os nossos jovens, sobretudo os nossos jovens mais qualificados. Sem uma economia pujante e competitiva, nós não somos capazes de gerar riqueza suficiente para termos saúde financeira no Estado. Se não houver uma economia pujante e competitiva, e se não houver emprego, e se não houver saúde financeira do Estado, o Estado não vai poder cumprir o seu papel nas áreas sociais, junto daqueles que mais precisam e quando precisam. É por isso que quando nós nos detemos, como vamos deter nestas jornadas, no modelo de desenvolvimento económico do país, nós estamos a olhar para o futuro das pessoas, para o futuro das famílias, para o futuro do Estado, para o futuro do Estado Social. É isso que nós queremos fazer nestas jornadas e é esse debate para o qual nós chamamos todos, já na próxima quarta-feira, na Assembleia da República, no debate do Estado da Nação. Eu não me quero alongar muito, mas quero também colocar aqui mais uma ou duas questões. A primeira é esta. Nós, mesmo olhando para o futuro, não podemos deixar de compreender de onde é que vimos, de onde é que viemos e porque é que viemos assim. E nesse exercício não presta contas só quem exerce funções de governo. Presta contas também quem está na oposição. Já não só por aquilo que fez quando era governo,
mas também e muito por aquilo que fez quando foi, é e continuará a ser oposição. É também a altura de perguntarmos ao país se os partidos da oposição, e em particular o maior partido da oposição, o Partido Socialista, cumpriu a sua missão, contribuiu nos últimos anos para que ultrapassássemos a tal situação difícil, complexa, exigente, que foi a base desta legislatura, que essa sim começou com instabilidade, essa sim começou com eleições legislativas antecipadas. E começou assim porque o anterior Primeiro-Ministro se demitiu. E se manifestou ao país incapaz de continuar a governar ele e o seu partido. Eu diria mais, ele e todos aqueles que lá estão hoje, menos ele, que não pode estar. Caras e caros deputados da maioria, nós temos de confrontar o país também com a prestação de contas dos partidos da oposição. Os partidos que disseram que nós íamos falhar. Os partidos que disseram que nós não íamos sair da austeridade. Eles que são os pais da austeridade e da Troika. Quem trouxe a Troika e quem trouxe a austeridade não foi este governo. Eu, aliás, a semana passada ouvi uma frase muito estimulante do Dr. Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia. Dizia ele, não foi a Troika que trouxe a crise, foi a crise que trouxe a Troika. E em Portugal foi a crise da despesa incontrolada, foi a crise do endividamento, foi a crise do déficit, foi a crise das más decisões dos governos do Partido Socialista. Foi isso que trouxe a Troika. Nós não tivemos dificuldades em Portugal por aquilo que a Troika cá veio fazer. E muito menos por aquilo que o Governo teve de fazer nos últimos anos. E é preciso confrontar o país também com esse julgamento. Porque a grande verdade é que se o país hoje cresce, se o desemprego hoje diminui, se temos perspectivas de nos podermos aguentar mesmo financeiramente com alguma turbulência que por razões externas àquilo que Portugal fez e ao caminho que percorremos nos últimos anos pode estar aí, se nós temos hoje reservas para poder enfrentar isso, nós fizemos isso tudo contra a vontade do Partido Socialista. Sempre ao contrário daquilo que era a opinião do Partido Socialista. E quando digo nós, não foi só o PSD e o CDS, nem o Governo. Foram os portugueses. Os portugueses, dia após dia, nas suas casas, nos seus empregos, nas suas associações, venceram o derrotismo e o pessimismo de muitos, e em particular do Partido Socialista. Nós por nós, o que é que podemos dizer? Nós por nós, olha, não mudamos líderes. Não mudamos de opinião. Nunca hesitamos. Nunca dissemos uma coisa numa plateia e a coisa contrária numa plateia diferente. Nunca. Em 4 anos. Nós nunca nos intimidamos com as dificuldades. Porque estas mudanças repentinas, este zigue-zague do secretário-geral do Partido Socialista, é porque, de facto, ele se deixa intimidar à primeira dificuldade. À primeira crítica. À primeira contrariedade política que todos vivemos. Há aqueles que resistem, que têm um rumo, e há aqueles que se deixam condicionar pelas circunstâncias. Nós nunca o fizemos e é por isso que nós hoje podemos dizer, e com isto termino, ao país que esta maioria, esta coligação, garante nos próximos anos
a continuação de um caminho responsável, consistente e sólido de crescimento, de recuperação de emprego e isento ao país de viver e conviver com períodos de incerteza, com períodos de insegurança. Está provado por factos que saltam à vista de todos, a olho nu, que não são as políticas que nós seguimos e queremos prosseguir em Portugal que fazem com que as pessoas tenham de estar em filas intermináveis para levantar o seu dinheiro numa qualquer caixa multibanco. Está provado que não são as políticas de responsabilidade, também de ambição de crescimento, mas de ambição responsável, prudente de crescimento, não são essas políticas que fazem com que os pensionistas se sintam inseguros, não é só relativamente ao futuro da sua pensão, é mesmo quanto à possibilidade de não a receberem, que é aquilo que nós ainda nos dias anteriores a este pudemos assistir, lá onde a política foi outra, lá onde a política foi mais coisa, menos coisa, aquilo que a oposição portuguesa e o Partido Socialista queriam que tivesse sido a política em Portugal. Eu termino. Eu termino só deixando uma nota final. Presumo que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro se vai deter nesse assunto e, portanto, não vou dissertar muito sobre ele. Mas quero aqui também dizer, como parlamentar português, que nós, para além de termos um sincero desejo de que um país que connosco integra a zona euro e a União Europeia possa ultrapassar a grande dificuldade em que mergulhou, para além de desejarmos isso, sinceramente, nós respeitamos o funcionamento das democracias em qualquer Estado-membro da União Europeia. E fazemo-lo na exata medida em que esse país também tem de respeitar o funcionamento da democracia nos outros Estados-membros da União Europeia. E se nós temos que respeitar a vontade democrática do povo grego, o povo grego e o governo grego, como parte integrante da União Europeia, têm que conviver e têm de gerar um equilíbrio com a vontade popular manifestada por todos os povos da União Europeia e interpretada por todos os governos da União Europeia. Eu, quando ontem assisti a discursos de parlamentares portugueses a quererem dizer que o que se passou na Grécia foi uma lição de democracia à Europa e aos povos europeus, eu quero dizer, sem a mesma soberba, que a democracia da Grécia não é mais nem menos do que as democracias de toda a Europa. Muito obrigado.